Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje daremos início a mais um estudo e o tema central é o único pastor. E para começar, quero ler com vocês dois versículos. O primeiro versículo está lá em Eclesiastes 12:11, que está escrito assim: as palavras dos sábios são como agrilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Único. Um único pastor. Amém? E para complemento, seria um salmo muito conhecido, né, de todos, que é o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo de Davi, e está escrito assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos este conhecido, creio que o mais inocente, como diz, né, não conhece tanto a palavra de Deus, né, eles acabam conhecendo esses salmos de Davi, Salmos 23, Salmo 91, os salmos mais falados, né? Quem nunca viu, às vezes, em uma casa, ali, um quadro, né, escrito esses Salmos 23, ou Salmo 91, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. São salmos que realmente eles são um dos salmos mais falados. E sobre esse salmo, sobre o Eclesiastes 12:11, é que eu quero trazer, né, um pequeno estudo para nós entendermos sobre o bom pastor, ou o pastor, o único pastor, como diz lá em Eclesiastes. E algumas Bíblias com uma tradução mais antiga, o tema do Salmo 23 é o bom pastor, como também está escrito lá em João, né, 10:11, o bom pastor. Davi, ele escreve esse salmo, né, muitos estudiosos, eles falam que foi na velhice, outros falam que foi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Mas, realmente, como está escrito no cabeçalho, Davi que escreveu esses salmos, trazendo, creio eu, que uma alusão da sua antiga profissão, antes de ser ungido como rei de Israel e como, né, um homem escolhido por Deus segundo o coração de Deus. Então, a data que Davi escreveu esse livro não há uma data exata, mas muitos creem que pode ser na sua velhice, ou também pode ser na sua perseguição, quando Saul estava perseguindo ele. Né? A essência desse salmo, ele faz uma analogia da sua antiga profissão. Como todos nós sabemos, Davi ele era um pastor de ovelhas, e como um pastor de ovelhas, ele sabia perfeitamente, né, as rotinas, os perigos e a necessidade, né, das ovelhas naquele cenário em que ele vivia. Porque, como disse lá Jessé, o belemita, então ele nos mostra um cenário em Belém, e esse cenário inóspito, cenário que nós vemos que não tinha ali tanta pastagem, tanta água, né, o Oriente Médio, aquela região, então nós sabemos que não tem ali, né, tantas pastagens. E Davi descreve aqui como que
O pastor, ele conduz as ovelhas às águas mansamente, né? E realmente o pastor, ele sai andando de um lugar para o outro, buscando água, buscando pastos, e talvez sai de manhã e volta à tarde. E quando ele volta à tarde, creio eu que ele cita ali, né, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, quer dizer, trazendo as ovelhas no escuro, nele não sabia, as ovelhas tinham que andar uma atrás da outra, e ele sabia o trilheirinho ali onde eles passavam. E como fala sobre o cajado, realmente, né, a vara e o cajado os consolam. Quer dizer, o cajado pode ser quando as ovelhas elas acabam se desviando do caminho, né? O pastor com a sua vara ali, ele vai tocando a ovelha para que ela se ajunte ao rebanho. O cajado, né, serve quando a ovelha ela cai ali em pedregais ou ela cai em uma vala e com o gancho ali ele puxa a ovelha novamente de volta. Então Davi descreve, né, certamente ali a sua rotina de trabalho, o perigo que ele passava, né, que ele tinha que proteger as ovelhas, como ele mesmo fala ali que ele matou um urso, né, e um leão para salvar as ovelhas. Então, mostrando ele que realmente ele era aquele cuidador das ovelhas, a responsabilidade de um pastor. Davi ele traz essa alusão aqui, né, como a sua profissão antiga, para mostrar nesse salmo aqui, nessa inversão de papéis. Ele agora, ele se põe no lugar de uma ovelha, né? Ele se põe agora que ele precisa do bom pastor, ele precisa do pastor, ele agora põe Deus como seu pastor, ele agora é a ovelha que realmente está passando por essa situação difícil da vida, que ele está precisando da proteção desse pastor glorioso, que é o Deus do Antigo Testamento, que se chamava, né, Yahvé, alguns chamavam Yahvé, Jeová, né, e assim, né, alguns títulos de Deus, não que sejam vários deuses, mas um Deus, e às vezes, né, tinha vários títulos, Senhor dos Exércitos, né, Deus provedor, e aí vai, vários tipos de Deus. E Davi agora, ele se põe agora no lugar da ovelha, né, e realmente, assim como ele cuidava, realmente ele tinha essa certeza que esse pastor glorioso cuidaria dele também. E Davi traz essa alusão, né, de Deus sendo esse pastor, né, mas quando nós olhamos para os Salmos 78, né, nós vemos também essa alusão, né, a Deus como pastor. Né, no Antigo Testamento, nós vemos alguns livros, versículos citados, né, citando Deus como o pastor de Israel. Né, vejamos alguns. Salmo 78, 52, está escrito assim: mas fez com que o seu povo saísse do Egito como ovelhas, guiou-os no deserto como um rebanho. Vê que aqui é um destaque da proteção divina, a proteção de Deus, como esse pastor, quando ele tira o povo do Egito, como ele agora cuida daquele povo no deserto. Como Davi também estava no deserto como pastor cuidando das suas ovelhas, né, nós vemos Israel sendo cuidado de Deus nessa liderança divina, né, sobre o povo de Israel, e sendo agora Deus ele um pastor guiando o seu povo pelo deserto, que por 40 anos não lhe faltou água, não lhe faltou a comida, e a palavra de Deus diz que até, né, as suas vestes, o seu calçado não se perdiam. E também as curadas, Deus curava, né, como ele levantou aquela serpente ali, como tinha serpente ardentes. E assim nós vemos a proteção de Deus, né, com aquele povo de Israel. Ele cercou aquele povo, né, com proteção, e realmente ele, como pastor, ele cuidou daquele povo. E aí traz, né, o Davi agora essa alusão desse Deus glorioso como pastor. E não somente, né, o livro de, o Salmo 78, 52, mas nós vamos ver aí outros versículos, outros livros que nos mostram, né, esse Deus glorioso do Antigo Testamento, né, cuidando do povo de Israel, né, como esse pastor glorioso.
Outros versículos citados são lá em Gênesis 49, 24, né? O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor e rochedo de Israel. Mostra que quando, né, Jacó ou Israel, ele chama os seus filhos e a cada um ele profetiza. Profetizou sobre Rubem, Isacar, e aí vai Zebulon e todos os filhos, né, e Judá, ele profetiza que o cetro não se apartaria de Judá, né, fazendo menção, né, à vinda de Jesus, a vinda do Messias. E José aqui, ele fala que ele passou de José, mostrando que quando José, os irmãos venderam ele, que ele passou por situações difíceis, né, parece que estava perdido, ao invés de José subir, que Deus falou que ia dar para José o trono, né, que os irmãos iam se prostrar diante de José, mas parece que José estava descendo, porque ele estava naquele buraco lá, né, que os irmãos jogaram ele, vendido como escravo, na casa de Potifar, né, ali como servo, e a mulher desse Potifar queria, né, ter relação, e ele fugiu, foi para a prisão, da prisão mais 2 anos até que ele chegue ao ponto que Deus queria, que era, né, o homem ali, segundo ali do Egito, onde trouxe provisão à sua família, mas mostrando que Deus, como o pastor e rochedo de Israel, cuidou de José, e não somente dali, mas a descendência de José. Então, mostrando Israel essa profecia sobre os seus filhos, e aqui no Gênesis 49, 24, ele chama o nosso Senhor de pastor e rochedo de Israel. E também os Salmos 80, versículo 1, está escrito assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que guias a José como rebanho e que te assenta entre os querubins. Resplandece. Mostrando aqui a divindade de Deus, né, que cuida como pastor da descendência de José e ele assenta entre os querubins, quer dizer, um Deus que está acima de todos, acima de todas as coisas. Isaías 40, versículo 11, está escrito assim: Como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo. As que amamentam, guia mansamente. Descreve, né, aqui em Isaías 40, descreve o Deus Todo-Poderoso como um pastor amoroso, como um pastor que realmente ele cuida das suas ovelhas e guia elas, como diz aqui, guia as que amamentam e as guiará mansamente. Quando está falando aqui sobre, né, o Deus que cuida de um povo cansado, um povo fadigado, que estava perdido entre trevas, né, o uso do trazer no colo, né, simboliza a obra salvadora e o cuidado dos frágeis. Isso aqui, esse versículo, capítulo e versículo, eles trazem alusão, né, a Jesus Cristo. Porque na ótica cristã, nessas passagens faz menção à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, referindo lá a João 10, 11, onde Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Né? E a gente sabe que Isaías 40 é uma menção que até fala sobre, né, voz que clama no deserto e parai o caminho do Senhor. Faz menção ali a João Batista também. Então, esse versículo já faz menção a realmente esse pastor glorioso que havia de vir. Amém?
Em Ezequiel 34, 23, está escrito assim: levantarei sobre vós, sobre elas, um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará, ele servirá de pastor. Quando fala aqui de Davi, levantarei um pastor, levantarei um só pastor, e o meu servo Davi, está falando da descendência de Davi, que é a descendência de Maria, falando sobre Jesus Cristo. E é uma promessa de restauração de Deus para com o seu povo. Levantar um só pastor, uma profecia messiânica cumprida em Jesus Cristo. E realmente há um só pastor, segundo a Bíblia, há um só pastor. Não há dois pastores. Como nós lemos lá em Eclesiastes 12 e 11, né, foram nos dados pelo único pastor. Então só realmente existe um pastor, existe um só Deus, existe um só guia. No Novo Testamento, cumpre-se em Jesus todas as profecias do Antigo Testamento, principalmente, né, de Jesus ser ele o bom pastor, como, né, está descrito lá em João 10, 11. Não somente na sua vida terrena, mas após a sua ascensão, ou subiu aos céus. Jesus Cristo, ele não é somente um homem comum. Jesus é o próprio Deus do Antigo Testamento. O Deus que foi referido por Davi no Salmo 23, o Deus que foi referido aos Salmos 80, versículo 1, ó pastor de Israel, dá ouvidos do que guia José, como um rebanho. Essa chama-se união hipostática. Maria concebe, não do homem, mas do Espírito Santo. O anjo disse: o Espírito descerá e te cobrirá, então, né, gerará um filho e colocará o nome dele, Jesus. E o interessante é que o nome Jesus no Antigo Testamento, né, se os irmãos olharem, o nome de Jesus significa salvação. Então essa união hipostática é Deus, o Deus do Antigo Testamento, o pastor do Antigo Testamento, ele se funde com a matéria. Deus preparou para si um corpo. Deus habitou no nosso meio, que ele falar que ele habitaria no nosso meio. Deus andou no nosso meio, porque ele como Espírito, como ele andaria? Porque se ele é o Espírito eterno que cobre todas as coisas, todos os espaços, ele não tem fim, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Deus não tem fim. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e terra, o Criador de todas as coisas, ele preparou para si um corpo. Algumas traduções diz que Deus tabernaculou. O que é tabernacular? É Deus tomar essa forma humana. Deus criou para si um corpo, e esse corpo ele se fez morada, e ele andou no nosso meio. Então Deus não tem um espírito humano, mas o espírito eterno estava em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, ou Deus estava na matéria, reconciliando o mundo consigo, trazendo o pecador para si, reconciliando. Nós não tínhamos condição de nos achegarmos a Deus pelos nossos pecados, pecado de Adão e Eva, que nós já nascemos com essa genealogia adâmica de pecaminosa. Mas Deus, ele tomou a forma humana. E ele cumpriu a lei, coisa que nós não cumpriríamos, porque são 10 mandamentos, mas ao todo são 603 mandamentos. No Levítico e todos os livros, nós vamos vendo ali os pecados, as transgressões que se tornam em 10, que ali a tábua que Moisés escreve os mandamentos. Jesus cumpriu a lei, ele não veio abrogar para cumprir a lei, mas somente Deus mesmo poderia cumprir, né? Porque somente ele é justo, não tinha outro além dele.
Então, ele toma forma humana. Essa união hipostática, quando Maria concebe, né, a parte genética de Maria estava ali, mas a parte de Deus estava ali. Então, chama união hipostática. É Deus, homem. Deus e homem. Essa é uma ligação que ela não se desfaz. Nunca mais. E quando é que Jesus, agora, Deus andou como homem, teve fome, teve sede, teve cansaço, dormiu, mas como Deus, ele sabia todas as coisas. E ele realmente não, quando a sua ascensão, que agora o corpo dele é glorificado, aí sim ele tem esse domínio eterno. Aí ele está na eternidade. Mas Deus andou no nosso meio. João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele disse isso antes da sua crucificação, porque ele, como homem, realmente ele estava sendo preparado. Mas ele, como Deus, ele já sabia a sua missão. E o que estava esperando ele, que era a cruz. João, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ele conhece quem é dele. Mas quem é dele também conhece e sabe que ele é Deus. Não um segundo ou um terceiro Deus de uma trindade que não existe, mas o único Deus. Deus que criou todas as coisas. Em Hebreus 13, 20 está escrito assim: ora, o Deus de paz, que pelo seu sangue da aliança, e pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Mas em João 10, 17 está escrito assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esses dois versículos, eles não estão opostos, mas harmonizam um com o outro. Que o Deus, o Deus de paz, ele estará dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo Jesus disse assim, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou e tomo ela de volta. João 10, 18 é assim: ninguém me tira a vida, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dar. E tenho autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, o Pai que estava na matéria, o Espírito que estava na matéria, ele foi crucificado, mas ele também teve o poder de tomar a sua vida de volta. Lá em 1 de Pedro 2,25 está escrito assim: pois estáis desgarrado como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor, o bispo da vossa alma. Está fazendo aqui alusão aos desviados, aqueles que estavam outrora na igreja, cultuavam, buscavam a Deus, jejuavam, cantavam, dizimistas, mas por um período não se sabe assim, o motivo de algumas pessoas, eles acabam afastando. Mas Deus, ele tem o poder como pastor, de ir lá e conversar e trazer essas pessoas novamente para a igreja, para buscar para o Senhor. Então, voltaste ao pastor e bispo da vossa alma. 1 de Pedro também, 5, 4, está escrito assim: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da vida. Quando o sumo pastor vier, Jesus fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então Pedro está chamando de sumo pastor. Quando o sumo pastor vier buscar a sua igreja, ele nos dará a coroa da vida eterna. Apocalipse 7, 17 está escrito assim: pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, um pastor, e os conduzirá às fontes das águas da vida. Ele e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Jesus, ele é o pastor, Jesus é o cordeiro de Deus que, ao mesmo tempo,
né? Isso aqui é um estudo que nós vamos, né, mais para frente fazer sobre Jesus sendo o pastor, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo. O pastor que guia, mas ao mesmo tempo, né, o sacrifício para nossos pecados. E explicar o porquê que Jesus morreu na cruz, qual o projeto de Deus de Jesus ter morrido na cruz. Apocalipse 7,17, o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e apacentará, e os guiará às fontes das águas da vida. O cordeiro é o título usado para referir a Jesus Cristo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João do 1, capítulo 1, versículo 29 a 36. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Unindo em um só versículo Apocalipse 7,17, o seu sacrifício pelos pecados, para nos salvar do dia do juízo de Deus. E o seu papel como guia ou pastor, para nos conduzir ao seu reino de glória, a cidade santa, o seu reino celeste. Salmo 23, ele harmoniza perfeitamente com João 10,11 e todos os outros versículos citados. E também, né, principalmente, ao Apocalipse 7,17. Jesus, ele é o único pastor. Não existe dois pastores. Deus, no Antigo Testamento, é o próprio Jesus que se manifestou em carne. O verbo, a palavra, lá em Gênesis 1, do 1 ao 27, que fala do Deus criador de todas as coisas. Esse Deus que criou, esse Deus que formou, esse Deus que alimentou Israel, que conduziu Israel, que preparou Israel. Ele se tornou homem aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 14, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Né? A palavra criadora de todas as coisas do Antigo Testamento, né? Os irmãos lêem lá em João, capítulo do 1 ao 14, que vai dizer assim, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo, a palavra criadora, lá do Gênesis 1, do 1 ao 27, aqui João dá uma declaração que ele se tornou carne. Quando ele, né, Maria gera Jesus e o Espírito eterno, né, está ali. Jesus não tinha um espírito humano, mas o Espírito eterno, o Espírito de Deus, o próprio Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Né? Deus estava no corpo, Deus estava na matéria. Deus tabernaculou, como alguns dizem, né, para que ele pudesse nos conduzir como pastor, né, conduzir ao seu reino celeste. Ele agora ele está com um corpo glorificado acima de todos, no seu reino de glória, nos guiando. E Deus e homem ao mesmo tempo. Chama união hipostática. Salomão, ele escreve lá em Eclesiastes 11:12, que as palavras dos sábios são como aguilhões e pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que foram dadas pelo único pastor. Então, uma profecia, né, pode-se dizer de Salomão, que não existe outro pastor a não ser o Deus Criador de todas as coisas. Então, ou cremos que Jesus é o próprio Deus, ou nós estamos condenados, porque ele próprio diz que se nós não cremos, como diz ele, eu sou, vós morrereis em vosso pecado, porque somente eu sou pode perdoar, somente eu sou pode curar, somente eu sou pode transformar a vida, que é o eu sou do Antigo Testamento. É um nome quando Deus aparece para Abraão. Quem é o Senhor? Eu sou. Diga ao povo de Israel, eu sou. Então esse eu sou é como Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Então esse eu sou também usado, essa referência lá no Antigo Testamento, quando Deus aparece para Moisés, Jesus também ele diz essa mesma frase quando ele diz,
Eu sou o bom pastor. E quando ele também fala uma palavra interessante, ele fala para os fariseus que Abraão desejou ver a sua glória e viu. E os fariseus dizem assim, mas como você não tem nem 40 anos, como tu viste nosso pai Abraão? Aí ele diz, antes de Abraão existir, eu sou. Olha o que Jesus estava dizendo. Antes de Abraão existir, há 4.000 anos atrás, ele já existia. Então ele é eterno, a eternidade está nele. Ele é a vida, ele é tudo, né? Então Salomão compara as palavras dos sábios bem fixadas, né, os aguilhões, é a vara que é usada, né, um ponto usado por pastores para dizer que os ensinos de Deus são firmes e são guias, nos corrige e que vem de Deus, que é o único pastor. Lá em Isaías 43, do 10 a 11, está escrito assim: Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se fez, e depois de mim nenhum se formou. O 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se o Deus do Antigo Testamento diz que antes dele não tinha Deus e nem depois não tinha Deus, aí Jesus agora vem falando que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, não está confrontando um ao outro, mas só nos alinhando que há um só Deus e um só pastor das ovelhas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que hoje ele tem um nome, e lá no Antigo Testamento ele dizia: o meu povo saberá o meu nome. Então esse nome foi revelado por nós, para nós, né, para que nós entendamos que nosso Deus tem um nome. Muitos dizem assim: vai com Deus, Deus te abençoe, a paz de Deus. Mas nós entendemos que nós temos um Deus e que esse Deus tem nome, que chama Jesus Cristo, que significa Salvador. E Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que cedo vem, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a tua obra. Eis que cedo vem, né, mostrando aqui que Jesus virá buscar a tua igreja. E mostrando também quando Pedro fala assim, que quando vier o sumo pastor, então o sumo pastor virá para buscar a sua igreja. E lá em Apocalipse 22:13 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o único, o último, o princípio e o fim. É Jesus afirmando que ele é o Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último, que ele é o princípio e que ele é o fim. Então mostrando que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, que Jesus, né, agora fundindo, né, homem e Deus, né, ele é homem, mas ele é Deus ao mesmo tempo. Então não é um filho de Deus, agora o título de filho, mas é o Deus Todo-Poderoso. Não é agora um homem que andou na terra, mas é o Deus Todo-Poderoso com o corpo glorificado. Ele diz que o nosso corpo também será transformado. Essa é a nossa esperança, a promessa da sua vinda buscar as suas ovelhas. Então que nós não podemos ou não possamos, irmãos, desviar nem para a direita nem para a esquerda e não ser religiosos demasiadamente, porque quem salva é Cristo Jesus. Somente Ele tem o poder de transformar a vida. Amém? E lá em Apocalipse 22:16 assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas
as igrejas, essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então ele enviou o seu anjo, que ele estava falando aqui, que ele, né, inspirou João a escrever as cartas, mandar para a igreja, as 7 igrejas, e que essas mesmas cartas, elas servem para nós, como igreja de Cristo, para nos conduzir à vida eterna, para nos confortar, para nos repreender, porque muitas igrejas falavam que eles eram ricos, e Jesus disse que eles eram pobres, miseráveis. Então a riqueza da terra para aquela igreja lá era boa, mas espiritualmente elas eram pobres. E outras igrejas que ele disse que não tinha força, mas a palavra de Deus fala que eles tinham força, sim, força espiritual, que eles tinham o poder espiritual. E que fique para nossa reflexão: que igreja somos? Aqui tem muitos na terra e perde no reino, na divindade, ou aquele que é às vezes fraco na terra, mas é forte no espírito. Que nós somos guiados pelo verdadeiro pastor, não ser guiado por outras coisas a não ser a palavra de Deus. E lembrem-se que nós estamos falando de 2 pastores, mas de um único pastor, que é Jesus Cristo. É quando você agora lê esse Salmo 23, você não vai ver agora, você vai ver a diferença, porque você vai ver ali Jesus falando, que ele guia, conduz as águas tranquilas, que ele refrigera a alma, e que ele leva para Nova Jerusalém, a santa cidade que está reservada para os santos de Deus. Então seja santo, seja uma ovelha que obedece ao pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Os seus mandamentos, que aqui está na Bíblia. Jesus é o pastor citado por Davi, e ele está, até nos dias de hoje, trabalhando em prol das suas ovelhas, até levá-las à santa cidade, Nova Jerusalém. Eu e você, nós somos uma dessas ovelhas que ele escolheu. Ele disse sim, muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E se nós estamos de pé, nós somos escolhidos. Se nós estamos até aqui, somos escolhidos. Mas também, nós temos também as nossas limitações. Estamos num corpo que ele não foi ainda um corpo restaurado. Estamos na caminhada, buscando a santificação a cada dia. Às vezes falhamos, às vezes erramos, mas temos um pastor que, além de tudo, é um pastor amoroso, que perdoa, que é pastor, é advogado, e Jesus é tudo, irmão. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a própria vida que nos dá vida, ele é a graça manifestada, ele é o pão, ele é o amor expressado naquela cruz do Calvário. Me emociono só de lembrar do preço que o nosso Deus pagou por nós. Como cordeiro, imaculado, sem pecado, foi para a cruz. Como pastor, ele disse que nenhum dos discípulos dele se perderam, no seu filho da perdição. Mas hoje, como pastor universal, ele tem que cuidar de cada um de nós. E muitas das vezes, por pouca coisa,
nós vamos, nós falamos tantas coisas, mas Ele ainda perdoa o pecado. Amém? Se você está desviado, volte para o rebanho do único e verdadeiro pastor. Não olhe para o homem, porque o homem é falho como eu, como vocês são falhos. Mas olhe para Jesus, o autor consumador de nossa fé. Olha para Jesus, o Deus eterno, que quando Adão e Eva pecaram, não pegou ele desprevenido. Mas desde o primeiro capítulo de Gênesis, ele preparou a obra da salvação. Ele preparou a obra da reconciliação. E ele nos mostrou ali em Gênesis que ele vestiu eles com a pele de um cordeiro. E nós somos revestidos com essa pele do cordeiro, com esse sangue que nos lava, purifica, nos transforma. Não perca Jesus por nada. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que vale nós ganhar esse mundo todo, ganhar tantas coisas, ter bens materiais e ser pobre em espírito? Se Deus quiser abençoar a vida de cada um, nós podemos ser ricos nessa terra, mas ricos na graça. Mas se Ele te quiser somente rico na graça e não ter tantos bens materiais, contente, que Ele sabe o que está aqui no nosso coração. Talvez o homem pode adquirir e perder a caminhada, mas aquele que andar debaixo da graça do único pastor, Jesus Cristo, que fala através da tua palavra aos teus servos, Ele pode nos levar, nos conduzir às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que é o propósito dele, levar cada um. Ele fala que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, que todos venham a buscar Ele, para que Ele possa levar na nova Jerusalém, a santa cidade. Amém? E fiquem com o Senhor Jesus Cristo. Não deixe de dar o like e se inscrever no canal. E tudo que o Senhor colocar em meu coração, né, estarei passando para a igreja, para os irmãos, para os ouvintes, para os simpatizantes da fé, para o crescimento nosso. Amém? Desde já agradeço aí os irmãos, irmãs, a todos que tiveram aí o tempo de estar ouvindo, né, esse pequeno estudo aí. E continuaremos para a aprendizagem de cada um de nós. Amém? Fiquem com o Senhor Jesus. Amém.